Seja bem-vindo a mais um Evangelho no Lar. Queremos cumprimentar todos aqueles que nos assistem pela internet. Que Jesus nos abençoe nesta hora em que vamos iniciar a nossa reunião em família para aprofundarmos mais um pouco os ensinamentos de Jesus e compreendermos melhor a sua mensagem a fim de pô-la em prática na nossa vida. Não se esqueçam de colocar a água, os copos sobre a mesa e, como habitualmente, para prepararmos o nosso ambiente, vamos iniciar com uma canção. Página 4. Vamos procurar no amar o próximo, te encontrar, te louvar e te amar. Dar-nos força e entendimento para mitigar o lamento, o sofrimento dos irmãos. Pai, dá-nos tua luz para caminhar e seguirmos lado a lado com Jesus. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, vos agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, em especial atenção neste acontecimento que é o Evangelho no Lar, que é a pedra basilar do aprofundamento e conhecimento dos teus ensinamentos. Pedimos que quem esteja distante, quem não te conheça, que se proporcionem as condições para que se aproxime, que tenham a oportunidade também de conhecer os teus ensinamentos, possa melhorar, progredir espiritualmente. Te pedimos também tudo que cada um de nós precisar, porque melhor que ninguém, tu sabes o que cada um de nós precisa. Assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 14, 15, 16 e 17. O suicídio e a loucura, a calma e a resignação, adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira em que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, recebe com indiferença, até mesmo com alegria, as reveses e as decepções que o deixariam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força, obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que a coloca acima desses acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que poderiam perturbá-la. Acontece o mesmo em relação ao suicídio. Se fizermos exceção aos que ocorrem na embriaguez ou na loucura, é que podem ser chamados de inconscientes. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, ele sempre tem como causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz só por um dia e de serem melhores os dias seguintes, facilmente adquire paciência, só que se desespera quando não vê um fim para os seus sofrimentos. É o que a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Porém, para aquele que não crê na eternidade, que acredita
que nele tudo se acaba como a vida, se estiver atormentado pelo desgosto e pelo infortúnio, só na morte vê o fim desses males. Nada esperando, ele acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar a sua infelicidade pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são, em uma palavra, as maiores estimulantes ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. E quando se vê em homens de ciência apoiarem-se sobre a autoridade do seu saber, esforçando-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar após a morte, não a induzi-los a concluir que são infelizes, o melhor que têm a fazer é se matarem, que eles poderiam dizer para desviá-los disso, que compreensão lhes poderiam oferecer, que esperança lhes podem dar? Nada, além do nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heroico, a única perspectiva, mais vale atirar-se nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, por conseguinte, o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio, e aqueles que dele se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o espiritismo, a visão da vida se transforma mais a dúvida e não é mais permitida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições, daí a paciência e a resignação que afastam muito naturalmente a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. O espiritismo ainda tem sobre este aspecto um outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo nos dar conhecimento da sua situação infeliz, provando que ninguém transgride imponentemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas existem aqueles cujo sofrimento, embora seja temporário em lugar de eterno, não é menos terrível e de natureza a fazer com que reflita muito bem qualquer pessoa tentada a partir da terra antes da ordem de Deus. O espírita, portanto, tem vários motivos para contrapor à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz, e resignado se tiver sido na terra, a certeza de que, abreviando a sua vida, ele chega a um resultado totalmente contrário ao que espera, que se liberta de um mal para cair em um pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao crer que se matando irá mais rápido para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que ele reencontre no outro mundo as pessoas que foram objeto das suas afeições e que lá espera encontrar. Daí a consciência de que o suicídio, dando-lhe apenas decepções, é contra o seu próprio interesse. Assim, o número de suicídios evitados pelo espiritismo é considerável e pode concluir-se que quando todo o mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Portanto, comparando-se os resultados das doutrinas materialistas e os da doutrina espírita somente sob o ponto de vista do suicídio, observa-se que a lógica das primeiras e que ele conduz, enquanto que a lógica do espiritismo o envia de facto e é o confirmado pela experiência. Do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, a mensagem de hoje intitula-se Suicídio.
Ouves por aí desabafos feitos loucura que a ignorância alimenta. Não pedi para nascer. Que mal fiz eu a Deus? A culpa é de meus pais, que não tinham nada que me trazer ao mundo. Deus não é justo comigo, porque protege os outros e me abandona a mim. Não quero viver mais nesta sociedade injusta. E tantos outros desabafos alimentados pela incompreensão instalada em seus corações, arrebatados por dores profundas que não conseguem compreender. Não passes ao lado deste terrível cancro social. Repudia qualquer pensamento desta magnitude em ti. A morte não existe. A vida consciente continua e as dores irão apenas agravar-se pela acumulação de erros. Aconselha, orienta, envolve, esclarece. Não passes ao lado. Certamente, em momento desesperante como esse, se tua fosse a determinação enlouquecida, agradecerias uma palavra de alerta, de solidariedade, de compreensão e de amor. Não te demitas das tuas responsabilidades. Ampara e auxilia. As estatísticas nacionais e até mundiais continuam a aparecer com números particularmente crescentes em muitas situações relacionadas com os atos que cada um vai cometendo contra a sua própria existência, suicídios e, inclusivamente, esses estados de perturbação espiritual que nós consideramos na nossa doutrina, que atingem as pessoas hoje e muito em particular os jovens, cada vez mais vão alertando a sociedade e as pessoas para que se interroguem sobre as causas de tais problemas, de tais problemáticas. Jesus, no seu tempo, explicou isso com algum tipo de pormenor, embora os detalhes não fossem inconvenientes para o tempo. Ele disse que enviaria o Consolador que está aí, e por isso nós temos a certeza 100% segura de que, de facto, a vida sendo uma continuidade, permite ao espírito que somos ser capaz de interrogar-se do que é que deve fazer e do que é que não deve fazer em termos de vivência, em termos de sobrevivência no corpo que nos é, pela misericórdia divina, dado para que possamos progredir, aprender na existência atual. Cometer suicídio, cometer aborto, por exemplo, cometer eutanásia e outras situações similares são crimes contra nós próprios, contra a nossa própria existência, de que vamos, um dia, ter que pagar por qualquer crime contra as leis superiores de Deus, são assumidos por aqueles que as tomam essas atitudes, mas, como sendo atitudes que interrompem determinado tipo de dádivas, que é o caso da reencarnação, vão obrigar a que esse que comete esses crimes tenha que cumprir e corrigir aquilo que erradamente fez. O Espiritismo, como cristianismo de redivivo, continua a convidar as pessoas para que se apercebam que, sendo a morte uma utopia, Jesus demonstrou que a morte não existe. Tem o homem hoje, o homem-ciência talvez, que abrir as portas àquilo que é o conhecimento da ciência espírita, interrogando-se e aprofundando aquilo que ela explica. Saberá certamente, se tiver algum tempo para se debruçar sobre aquilo que são os pressupostos, os propósitos e as informações da doutrina espírita, saberá o cientista compreender, de facto, que tudo é uma continuidade e que o suicídio, que a loucura são resultados de situações relacionadas com o passado ou mais recente ou mais remoto, em que nós prejudicamos e fomos contra aquilo que são as leis instituídas, as leis de Deus instituídas. O convite é feito há longo tempo por Jesus. O Espiritismo, na sua continuidade, vai continuando também
solicitar a esses que têm dúvidas que não façam legislações contrárias às leis de Deus. Podemos fazê-las, estamos autorizados, temos a liberdade de as fazer, mas seremos responsabilizados sempre que essas leis vão de encontro àquilo que está instituído. Que tenhamos cada vez mais força e capacidade para ler um pouco, para ouvir um pouco, para entender a racionalidade daquilo que são as determinações das leis superiores, sábias, que o Pai, que é Deus, colocou à disposição do homem, do espírito, que somos, princípio inteligente, que tem por fim chegar àquela meta superior lá mais à frente, que nos vai fazer entender a grandiosidade e compreender a omnipotência do Criador. Que a paz do Senhor continue a dar-nos força para podermos saber suscitar naqueles que têm algumas dúvidas o interesse por tentarem aprender um pouco mais sobre as realidades das leis superiores. As leituras de hoje do Evangelho e do livro do Vem Comigo são necessariamente sobre este flagelo que afeta a humanidade, que é o suicídio. Também, no início da leitura, nós escutamos as razões que, de alguma forma, originam a loucura e que a espiritualidade vem explicar como sendo resultado da nossa incapacidade para suportar as vicissitudes da vida e que, portanto, nos levam a esse estado de alienação muitas das vezes. Nós podemos e compreendemos certamente aqueles que optam pelo suicídio quando nada mais compreendem em termos de vida, de continuidade da vida, da imortalidade, da alma. E, portanto, se a perspectiva é puramente materialista, se apenas consideram que a nossa vida não passa da vida material, da vida física, então, porquê ter que passar pelas dificuldades? Porquê ter que passar pelas doenças? Porquê ter que passar por sofrimentos de diversas naturezas? Porquê não ter uma vida nessa situação? E a leitura diz-nos mesmo que aqueles que espalham esses conceitos mais materialistas têm naturalmente responsabilidade sobre esta situação. De que valeria a pena eu esforçar-me por lutar contra as vicissitudes, contra as dificuldades, contra os obstáculos, se no fim não fica nada? Se tudo termina com a morte do corpo? De que valerá o meu esforço para superar essas dificuldades? A espiritualidade e o espiritismo têm um papel fundamental, que é recordar os ensinamentos de Jesus. E Jesus veio-nos demonstrar, como ouvimos anteriormente, que a vida continua, que a morte é apenas um fenómeno que é próprio da matéria, do corpo orgânico, mas que a alma, o espírito, prossegue a sua existência numa outra dimensão. Então, se nós tivermos este ponto de vista, este entendimento de que a vida continua, a questão que se coloca a seguir é: o que é que sucede quando eu ponho termo à minha vida? E aquilo que nós escutamos nesta leitura foi um conjunto de alertas, de decepções que aquele que comete o suicídio vai encontrar. Porque, muitas das vezes, pensando que o sofrimento terminaria com esse ato, não vai terminar. Algumas vezes, até, o sofrimento acaba por ser mais intenso, porque é o resultado do ato, do modo como pôs termo
à sua vida. Outra decepção que encontrará é que não irá, obviamente, no imediato, estar na presença daqueles que lhe são queridos, dos seus entes mais queridos. Vai prosseguir a sua existência em condições muitas vezes difíceis. Naturalmente que a leitura também fala de algumas exceções, de alguns casos de suicídio por embriaguez, por loucura, em que as consequências naturalmente não serão as mesmas, mas, conforme escutámos ainda há pouco, todos os atos que põem termo à vida, seja o aborto, seja o suicídio, seja a eutanásia, seja a pena de morte, não são naturalmente atos que respeitem a lei de Deus. E, portanto, são atos contrários à lei divina, uma vez que a concepção da vida não cabe a nós. Não nos cabe a nós. E, portanto, teremos que aguardar até que, no momento próprio, Deus entenda que é a altura de retornarmos ao mundo espiritual, à pátria espiritual e, portanto, a morte do corpo se dê. Então, é fundamental que nós, que temos este entendimento, que compreendemos aquilo que Jesus nos ensinou, de que somos almas, que somos imortais, que a vida continua para além do corpo físico. Então é importante que nós tenhamos esta noção para, de alguma forma, encontrarmos a força, a resignação, a coragem para suportarmos as dificuldades. Porque este momento que vivemos na Terra é apenas um breve instante comparado com todo o tempo que nós teremos, uma vez que somos eternos. Então, que este conhecimento da verdade, que estes esclarecimentos que o Espiritismo nos traz, que sejam úteis para nós na nossa vida, sejam quais forem as dificuldades, as saibamos aceitar, as saibamos ultrapassar, saibamos conviver com elas, porque, conforme o título deste capítulo dos Bem-aventurados os aflitos, quando nós soubermos suportar estas dores e estas dificuldades, estas aflições, nós estaremos contribuindo para um amanhã mais feliz, porque vamos nos libertando desses nossos erros, dessas nossas faltas e vamos modificando a nossa condição interior, vamos nos transformando para melhor e, naturalmente, seremos bem-aventurados, porque amanhã não teremos que passar novamente pelas mesmas dificuldades. Então, que estes ensinamentos de Jesus, que os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, sirvam não só para nós, mas para todos aqueles que nos rodeiam e que muitas das vezes têm por desânimo estes pensamentos, estas inclinações suicidas e que nós saibamos esclarecê-los e ajudá-los a ultrapassar esses momentos mais difíceis. Vamos então prosseguir para a irradiação. Agradecemos, Senhor, estes momentos do nosso Evangelho no Lar, por todo este esclarecimento da tua doutrina, que nos faz raciocinar, que nos faz ponderar, para não cometermos erros que só a nós trazem dor e sofrimento no presente e no futuro. Ajuda a todos que nos escutam, Senhor,
a compreender esta verdade que Jesus nos ensina e a todos a procurarem conhecer o verdadeiro Evangelho, que a esmagadora maioria não conhece, Senhor Jesus, não lê, ninguém lhe explica muitas das vezes, ou não explicam da melhor forma também, de uma forma racional, que nós encontremos lógica para que aceitemos e a nossa fé comece a aumentar e se torne uma fé viva, nessa fé que move as montanhas dos nossos problemas. E com essa fé, Senhor, ao acreditarmos, ao sabermos a verdade, já não nos deixamos cair nos falsos profetas que andam por aí dos dois lados da vida. O sofrimento é muito, dos dois lados da vida também, mas deste lado da vida, Senhor, há muito sofrimento, muita dor, e a maioria dos nossos irmãos também perdeu o endereço de Deus. Só Tu nos conduzes a Ele. E dessa forma, Senhor, desconhecendo a verdade, o sofrimento, dizem vai aqui, vai ali, vai acolá, e as pessoas vão, e sem saberem analisar se os espíritos são de Deus. Ajuda a todos a encontrar a Tua doutrina, Senhor, que todas as religiões expliquem a verdade do Evangelho e as pessoas o coloquem na sua vida. E nos lembremos, tudo lá nos dizes o que devemos de seguir, todas as explicações que Tu nos dás. Mesmo no nosso dia-a-dia, nós esquecemos, ou a maioria esquece, o Pai Nosso em que nós dizemos, pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós, Senhor, continuamos na ganância do poder, de ser mais uns que os outros, que se tivermos, não interessa ao outro, se está ao nosso lado carente de uma palavra, de um alimento, de um aconchego, de uma ajuda para ir ao médico tratar-se, para ajudar um filhinho, enfim. Não nos importa, porque ainda temos muito orgulho, muito egoísmo em nós. Ajuda a humanidade, Senhor, a arrancarmos essas ervas daninhas, que é a trava dos nossos olhos, e na vez nos preocuparmos com os nossos irmãos, porque o mundo é assim, porque as pessoas são assim, só na crítica, que olhemos para cada um de nós e mudemos, coloquemos os Teus ensinamentos no nosso dia-a-dia, na nossa vida, começando no lar, no emprego, no credo religioso, cada um traz, procedermos da mesma forma, com paciência, com indulgência uns para com os outros, para compreensão, para nos amarmos, como Tu nos dizes, Senhor, uns aos outros, ajudando-nos fraternalmente. E com a nossa postura diária, com o nosso exemplo, outros possam seguir também, para que assim todos nós em conjunto possamos ajudar o mundo a ser melhor. Ajuda a todos os que sofrem, Senhor, por esse mundo fora, e as crianças, Senhor Jesus, os que sofrem pela guerra, pedimos pela paz, mas por tantas outras guerras, Senhor, que há por mundo afora, e por todos os nossos irmãos, Senhor, para que não pensem no suicídio. Dá-lhes um pouco mais de paz nesta noite, serenidade, esperança. Ajuda a todos, Senhor, Tu sabes aqueles que mais sofrem, mas também aqueles que estão na fase terminal. E misericórdia para todos aqueles, Senhor, Te pedimos, que não Te conhecem, que Te perseguem e que estão a ser o objeto de escândalo do sofrimento dos seus irmãos. E para todos aqueles que sofrem, Senhor, dá-lhe a esperança, dá-lhes a fé, sem medos, sem receios, porque a vida é eterna, e se nós ultrapassarmos com paciência, com resignação, com aceitação, agradecendo tudo a Deus nosso Pai, como Pai de amor ao infinito, sabe que é melhor para cada um de nós, e seguindo o Mestre, tudo passará, e depois as bem-aventuranças virão, e teremos mais felizes, certamente, porque Jesus é o único que não nos mente. Por isso acreditemos nele e sigamos os seus ensinamentos.
Que a tua paz, Senhor, fique com todos nós e com todos os lares, com todos os homens, com todos os que nos escutam. Que assim seja. Página 31. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar esta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vence o inimigo é Jesus, teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se é orgulho o que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês linhas atrás, vem ouvir falar de Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar esta nossa oração. Chegamos então à altura de beber a água que colocamos no início desta nossa reunião, deste nosso Evangelho no Lar. E depois, se quisermos aproveitar o momento em família, poderemos continuar reunidos, analisando este tema do suicídio ou procurando falar sobre outros assuntos familiares que sejam naturalmente necessários. Lembramos que
Estaremos de volta amanhã pelas 20 horas com mais uma palestra e na sexta-feira também pelas 20 horas e no sábado teremos naturalmente a palestra com o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, cujo tema é Ver para Crer, sobre o apóstolo Tomé. Então despedimos-nos de todos, desejando o bom resto de noite ou de tarde, muita paz e que Jesus nos abençoe.